falei na aula passada, nessa próxima aula eu vou explicar como funcionam as projeções econômicas que acabam definindo, né, como o Comitê de Política Monetária, chamado Copom, vai tomar as decisões acerca da evolução da taxa Selic, né? Se vai subir, se vai diminuir, se vai manter. Dando um passo atrás, o Banco Central ele tem dentro da sua equipe de pesquisa, sua equipe de analistas lá e técnicos, gente que constrói modelos que procuram reproduzir o funcionamento da economia brasileira, em seus diferentes setores, né? Então você tem uma série de equações dentro desses modelos que procuram reproduzir como funciona a agricultura, a indústria, os serviços, os gastos do governo, o consumo das famílias, como essas variáveis, né, reagem, como elas se interrelacionam e como o conjunto delas, né, ou acelera a demanda na economia acima da oferta, portanto gerando inflação, e como que você consegue desacelerar a demanda dentro da economia para ela ficar numa velocidade mais próxima da oferta e a gente conseguir reduzir a aceleração dos preços, né, através, medida, né, através da inflação. Inclusive você tem gente dentro desses técnicos que são as pessoas que mais entendem no mundo da construção desses modelos. E, inclusive, um está aqui na audiência desse perfil do Instagram, obviamente que eu não vou falar o nome dele, que eu não tenho autorização, mas eu conheço a qualidade do trabalho dele, ele é um dos caras que mais entendem no mundo, né? E é um servidor do Banco Central. E aí, como é o operacional disso, tá? Os técnicos do Banco Central, eles vão procurar responder a seguinte pergunta: qual o nível da taxa Selic, dado o atual funcionamento da economia, que você vê através desses modelos, dessas equações, em qual nível de Selic eu consigo desacelerar a demanda para que ela fique na mesma velocidade da oferta e, portanto, eu consiga desacelerar a evolução da taxa de inflação. E aí o Copom vai testando. Olha, se eu colocar a Selic em 14, eu consigo esse resultado. Se eu colocar em 14,25, esse resultado. Se eu colocar ela em 15, consigo determinado resultado, ou 16, ou 17, seja qual for. Pegando um caso prático, o Comitê de Política Monetária, em algum momento, né, alguns meses atrás, muitos meses atrás, definiu que precisava de uma Selic em 15% ao ano para que a economia, de fato, desacelerasse, para que a velocidade da demanda ficasse mais compatível com a oferta. E na última reunião, ele chegou à conclusão que a Selic em 15% colocaria a inflação na meta perseguida por ele no primeiro trimestre de 2028, lá em torno de 3%, 3,1%, 3,0%. Tá? Então, ele definiu, através da observação desses modelos que fazem essas projeções macroeconômicas, que uma Selic em 15, dado o atual estado da economia, levaria a inflação para 3% lá no primeiro trimestre de 2028. Como a gente está falando de projeções, né, de equações que tentam simular o funcionamento de vários ambientes econômicos, muita coisa pode dar errada no meio do caminho. Afinal de contas, você não tem como controlar tudo, né? Na verdade, a gente controla muito poucas coisas. O que a gente faz é modelar e acompanhar dentro disso. O Banco Central, na verdade, ele controla a taxa Selic, né? E aí o efeito dela sobre a economia ele vai acompanhando de acordo com a evolução das variáveis. Mas o que pode dar errado? Deixa eu dar um exemplo prático da economia brasileira. Como o governo aprovou uma isenção de imposto de renda para as famílias, né, que ganham, para as famílias não, para as pessoas que ganham até R$ 5.000, isso quer dizer que vai sobrar mais renda no bolso dessas pessoas. Se essa sobra, essa renda adicional, se transformar em consumo, a pergunta que será que esse consumo maior vai estimular a demanda ao ponto da demanda subir numa velocidade maior do que a oferta e a projeção do Banco Central não acontecer no primeiro trimestre de 2028, ou esse aumento de consumo, na verdade, esse aumento de renda, essa renda adicional, não vai virar consumo, talvez vire pagamento de dívida, poupança, investimento, aí precisaria avaliar para ver para onde isso vai, e não necessariamente vai estimular o consumo e não vai mudar a evolução da variável consumo na economia, portanto, não vai atrapalhar o plano de voo do Banco Central. Isso é uma pergunta que, a priori, você faz algumas estimativas sobre o que deve acontecer, mas se não tem certeza absoluta se isso não vai atrapalhar o plano de voo do Banco Central. Por isso a importância de estar sempre atualizando esses modelos, essas projeções macroeconômicas, para poder fornecer informações para o Copom tomar a devida decisão. A boa notícia é que no presente o 15% é suficiente dentro das projeções do Banco Central e esse deve ser o plano de voo que a gente vai ver até primeiro trimestre de 2028. Por isso, o Copom já consegue reduzir a taxa de juros agora. Muito provavelmente começa na reunião de março, porque a economia opera com defasagens, né? E aí na próxima aula eu falo sobre essas defasagens nas variáveis macroeconômicas.